Boa noite, Márcio. Boa noite. Deixa eu só desligar aqui essa luz ali, porque tá forte demais. Só um minuto. Então, queria te agradecer você ter aceitado o convite. Já temos aqui algumas pessoas chegando. Eu vou falar algumas coisas aqui para ficar gravado para quando subir para o canal. Eu avisei todo mundo que ia ser lá, mas aí houve essa mudança aí de plano, mas depois eu jogo para lá, então fica tudo bem. Meu nome é Diamorim, para quem está chegando aqui ao vivo vai ver depois, certo? Eu sou quadrinista, aí pode surgir a questão aí, o que tem a ver a psicologia aí com quadrinhos, né? Mas é porque o nosso amigo aqui convidado, ele teve grande importância aqui para os quadrinistas aqui de Limoeiro do Norte. Ele foi um dos primeiros agentes nossos aqui, então tem tudo para nós aqui, faz todo sentido, tem todo sentido estar conversando com ele, e por acaso ele é psicólogo, então mas antes a referência que a gente tinha é que ele era agente, e como eu já falei para ele, e na propaganda aqui dessa live, eu também falei que a gente já conversou com um quadrinista, já conversamos com um roteirista, já conversamos com um colorista, né? E agora que tal conversar com um agente, um ex-agente, que apresentou muitos artistas que hoje estão aí no mercado internacional, e depois falar da profissão dele atual. E eu queria pedir permissão também para a gente conversar com você sobre alguns temas atuais aí, certo? Se eu pudesse, em relação à psicologia, lá no finalzinho a gente pudesse conversar, certo? Então eu tenho um canal no YouTube chamado Diamorim, onde eu dou umas dicas de desenho lá, boto uns vídeos eu desenhando, e tem essas entrevistas também que eu resolvi fazer a partir do momento que eu consegui os 1.000 inscritos aí para comemorar. Eu pensei nessa ideia, e essa aqui vai fazer parte dessa coletânea de entrevistas, certo? Então se você puder se apresentar aí para a galera aí que vai ver hoje, vai ver aqui mais na frente, vai ficar para a posteridade esse vídeo. Então, se você puder se apresentar aí. Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo Amorim. O pessoal conhece como Diamorim, eu sempre conheci como Amorim. E agradecer o convite para a gente falar um pouquinho aí sobre os quadrinhos, sobre o passado e também o futuro, né? Sobre o futuro aí de vocês, que é uma profissão muito legal. E hoje eu estou psicólogo, mas eu iniciei a minha carreira profissional como... Eu não gosto muito da palavra agente, mas aí descreve mais ou menos o que a gente fazia. Eu trabalhava com uma equipe, né, equipes de vários desenhistas, e eu fazia uma ponte entre o desenhista e as editoras, né? Então eu fazia a ponte, conseguia o trabalho, fazia tradução, né, pagamento, para dar toda a liberdade aí para o pessoal, deixa eu ver aqui, opa, Silvinha, obrigado, Silvia. Fazer a ponte aí para vocês, né? Para a gente poder contribuir aí com a carreira profissional de vocês. Que era bem perrengue mesmo, principalmente para nós aqui do interior, ter esse acesso às editoras e ter alguém que fizesse essa ponte foi crucial, né? Para a gente que estava começando. E o que eu acho importante, cara, trazer, porque a intenção aqui do canal, desses vídeos, é estimular esse jovem que está iniciando, não cometer os mesmos erros que eu cometi, ou que outros desenhistas cometeram, outros artistas, coloristas, tudo. Essa questão também de não desistir, ir até mais um pouco, forçar mais um pouco, até dar certo. Então, passar esses nossos perrengues aqui, para que a pessoa até não
passe pelo mesmo caminho, né, evitando nossos erros que nós cometemos. Então é por isso que eu trago essas entrevistas, essas conversas aqui, porque geralmente o pessoal fala, né, como é que foi complicado ou não, certo? Então eu queria saber também, já começando aqui o nosso bate-papo, qual é esse interesse seu? Você foi bem jovem mesmo, né? Esse interesse por quadrinhos, trabalhar com quadrinhos. Como é que surgiu essa ideia? Foi você? Na verdade, Amorim, foi quase que por um acaso, né? A gente já sempre começa como desenhista. Eu desenhava. Eu, em 92, 93, eu estava fazendo engenharia na Universidade Federal do Ceará, e nessa época eu conheci a oficina de quadrinhos. A oficina de quadrinhos era um curso de um programa de extensão, um curso de extensão que tinha ali no curso de comunicação social, né? E era uma aula que a gente tinha, meio que um curso que o pessoal ali tinha, e a gente ali, eu comecei realmente ali, na oficina de quadrinhos, 1993, 94, inclusive tem muita gente aí que trabalha hoje e que é destaque, por exemplo, o JJ Marreiro, o Daniel Brandão, a gente se conheceu lá, lá na oficina de quadrinhos. Na mesma época, eu me desiludi com a universidade, por motivos pessoais, e deixei a faculdade, deixei o curso de engenharia, e na mesma época eu conheci o Álvaro Rio, né? A gente estava ali aqui em Fortaleza, aqui na banca Fanzine. Banca Fanzine, não sei se o pessoal aqui de Fortaleza deve conhecer, é uma banca que tinha ali perto da praça ali no centro de Fortaleza. Eu conheci o Álvaro Rio. E na época eu desenhava e tal, eu gostava muito. E a partir dele eu comecei a entrar e observar que, o Álvaro sempre foi uma referência. O Álvaro sempre foi uma referência, principalmente para mim. A gente começou a ter uma amizade muito próxima. Na mesma época também, eu me juntei com mais 2 colegas. Hoje é o Alex Oliver, que ele é escultor, acho que algumas pessoas aí devem conhecer, mas eu conheci ele na época. E como desenhista, né, também? Era. Ele era desenhista. Não, ele sempre foi escultor. Né? Ele e o Samuel. E o que acontece? Nessa época, acho que foi em 95, 96, foi na época que estavam começando a fazer, o pessoal estava começando a fazer trabalhos para fora. O Rogério, que o pessoal conhece como Roger Cruz, o Deodato, o próprio Álvaro, eles faziam aí através do Estúdio Art Comics, do Elcio e do Dorival. E nessa época, o que aconteceu? A gente disse assim, eu acho que o Álvaro, inclusive, ele foi um grande incentivador. Ele disse, Júnior, você sabe inglês, o que é que você poderia fazer? Você poderia começar a fazer você poderia começar traduzindo, porque você era de todo mundo, era o único que sabia inglês. Um inglês rudimentar ainda, mas era o único que sabia inglês. Então, eu comecei fazendo tradução, aí buscando trabalhos com editoras fora, né? Nessa época eu conheci também o Antônio Marcos, que ele passou muito tempo nesse ramo de quadrinhos também, e a gente meio que formou uma parceria. Eu, o Antônio Marcos, o Samuel Fonseca e o Alexandre. Nessa mesma época, o que aconteceu? O Alexandre era meio doido do juiz, aí ele descobriu o Edio Benz. Aí Limoeiro, ele pegou ele não sabia onde o Edio Benz morava, não sabia de nada, pegou um ônibus, foi bater em Limoeiro. Foi bater em Limoeiro do Norte, conheceu o Edil, veio para cá todo empolgado e trouxe também um material do Ronaldo. Bacana. Né? Que a gente conhece aí como Ron Adrian. Não sei se ele tem um nome artístico do Ronaldo. E o Ron Adrian, o Ronaldo. E o Ronaldo, na verdade, o que aconteceu? O Ronaldo estava tentando fazer algum trabalho pela Art Comics, não estava conseguindo, e me procurou para ver se a gente conseguia alguma coisa. Era algo muito, muito, muito rudimentar, não existia internet. Foi acontecendo, né? A internet a gente fazia por fax,
a gente planejava, a gente não mandava as artes por e-mail, que nem e-mail tinha. Nessa época era uma época pré-internet mesmo. Sim, eu lembro. Internet na época era de escada. A velocidade da internet era 14.000 bounds, que era um modemzinho que a gente botava no computador, de escada e tal. Era muito rudimentar. E a gente fazia as coisas por fax mesmo e tal, e mandava. A gente, na época, foi quando a FedEx começou a fazer trabalho aqui no Brasil. Tinha um escritóriozinho aqui que a gente... Não, era até terceirizado, era um pessoal que pegava e mandava para a FedEx. E aí a gente começou pequenininho, eu consegui um parceiro lá fora, uma pessoa para trabalhar com a gente, que foi muito importante. E o nome do estúdio, o nome do estúdio era Estúdio 3, porque era eu, o Samuel e o Alexandre. Só que o que aconteceu, o Samuel e o Alexandre, o Alexandre sempre quis escultura, né? A gente conseguiu uns trabalhos para eles e tal, mas era coisa bem pequenininha. E, inclusive, cara, eu me lembro que o primeiro dinheiro que eu recebi foi eu e o Antônio Marcos. Cara, a gente recebeu por um cheque de viagem. Foi um sacrifício para a gente conseguir trocar o cheque de viagem, porque a gente ia nas casas de câmbio, o pessoal pensava que a gente tinha roubado o cheque, né? O pessoal da casa de câmbio, porque não existia esse negócio que tem hoje, de você tinha o Western PayPal. Tem o PayPal, tem muito fácil hoje. Então, na época foi muito. Eu lembro que foi R$30 que eu ganhei, né? R$30. E era. Na época, R$30 também era como se fosse hoje uns R$100. Então, cara, eu tive de levar um cheque desse aí para Fortaleza. Quase fui roubado, né? Os perrengues, né? Para trocar esse dinheiro aí. Cara, isso. E, cara, era muito difícil. Na época, eu só tinha arte comics. Era o Elcio, o Dorival e o David Campt, né? O pessoal chama. E a gente conseguiu furar esse bloqueio e a gente começou fazendo coisas muito pequenas, mas também a gente começou fazendo coisa grande. Inclusive, o Ronaldo pegou um trabalho para fazer uns cards para Marvel na época. O Ronaldo também pegou aquela Dark Shroud, que era um título, que na época tinha aquele negócio de títulos que eram quentes. O Dark Shroud na época era muito quente, né? Inclusive era até publicada lá pela editora do Jim Lee, depois passou um tempo. O Ronaldo foi. Depois a gente conseguiu o Ronaldo fazer a Witchblade. 2 edições, eu acho, 2 edições. A gente trabalhou também com John Bosco, o próprio Álvaro, né? A gente trabalhou com a gente. Então, cara, no início era muito, 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 muito complicado. Era fax, era FedEx, tudo era difícil, né? A gente meio que desbravou, a gente pegou o facão e saiu cortando a mata, porque você imagina, a gente aqui em Fortaleza, a dificuldade que a gente tinha para conseguir entrar em contato com editoras lá que ficavam na Califórnia, Nova York. Sim, eu sempre penso isso, que vocês aí de Fortaleza, todos vocês estavam bem à frente do tempo, né? Todo o Marreiro, o Daniel, vocês, né? Todo mundo. Eu acho que vocês estavam fazendo um negócio ali que era para ser mais agora, né? E porque até pelas dificuldades, entendeu? Vocês tinham visão, tinha ideia, mas tinha aquela dificuldade, né? De mandar por fax. Imagine você ter o contato com os caras lá, que hoje em dia você fala assim, né? Se você convidar um editor, você pode falar cara a cara, que nem nós estamos fazendo aqui, né? E naquela época, telefone, você imagina, né? E mesmo assim vocês furaram essa barreira aí, que é muito bacana, cara. Parece essa ligação com o Marcos aí, pode chamar de sócio, acabou ficando o Estúdio 2, né? Ou tinha o terceiro elemento? Era. Não, o Estúdio 3, na verdade, a gente continuou mantendo o nome, a gente passou um tempo. A gente ficou até uns 2001, 2003, eu acho, juntos, né? 2003, por aí.
Aí depois a gente se separou e eu segui carreiras solo, né? Porque o que aconteceu foi que em 2002, 2003, 2004 eu me casei, ele se casou também e a gente se mudou, eu me mudei, fui para uma cidade que fica aqui do lado, Calcaia, né? Fica em Icaraí, fui morando em Icaraí, tal, numa praia, e dificultava bastante o trabalho que a gente fazia. Então aí nessa época a gente decidiu se separar. Aí ele continuou fazendo outros trabalhos e tal. Muita venda de arte também. Inclusive, Amorim, hoje você vende arte, pois né? Vou dar uma curiosidade para você. Você sabe quem foi a primeira pessoa que vendeu artes diretamente no eBay? Fui eu. Arte do Brasil. Caramba. E essa pin-up que a gente chama? Não, na verdade, na época, não foi nem uma pin-up, não. O que aconteceu é o seguinte, na época o Álvaro sempre foi fissurado pelo Andrew Loomis. Né? Não sei se você conhece. Acho que deve conhecer, né? Andrew Loomis, quem ainda do desenho conhece. E aí o que acontece? O Álvaro queria comprar livros do Andrew Loomis. Inclusive eu tenho todos os livros do Andrew Loomis que eu comprei na época. Eu tem algum aí por perto? Pesquisar onde comprar. Né? Você possa esticar a mão? Por perto não. Tudo bem. Por perto não, mas eu tenho outra coisa também que o Álvaro sempre gostou, que eram os livros de Disney, né? Vou só mostrar aqui, deixa eu ver só. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Ali, ó. Ali são aqueles livros artes por exemplo, tá ali o Illusion of Life, tem ali arte de Pocahontas, arte do Mulan, do Rei Leão, né? Tudo isso aí foi daquela época. E hoje é muito fácil você entrar na Amazon e compra, né? Só que na minha época não era assim, não. Eu tive que... Na época eu comprava pela Book Plant, mas eu comprava no eBay também, principalmente os livros que eram fora de catálogo. Como esse Illusion of Life era fora de catálogo. Os livros do Andrew Loomis, os livros do Andrew Loomis eram de 1940, 1930 e pouco. Aí eu fui pesquisando e encontrei o eBay, né? Encontrei o eBay e tal, aí comecei a comprar e tal. Aí o que aconteceu? Um dia eu estava lá na casa do Álvaro, ele estava com um desenho velho da Purgatório, um esboço, não era nem um desenho, um esboço velho da Purgatório, que era muito mal feito. Sabe aquele esboço mesmo que ele faz, que você faz só para ter uma ideia? Aí me dá esse bicho aqui. O que é que você quer que vai fazer? Eu tenho uma ideia. Eu peguei, escaneei, botei no eBay para vender. Eu comecei no leilão. É isso, como era o pagamento? Cara, como era o pagamento naquela época? Se não tinha, não sei se tinha um PayPal, como é que o pessoal se virava para pagar? Não, mas na época... Mas o que acontece? Na época, o que a gente fez? A gente pegou a Art Comics como modelo. Então, como é que era o modelo da Art Comics? Tinha o Elcio e o Dorival, e tinha o Camp, o David, né? Nos Estados Unidos. Então, o David era o cara que fazia todo o meio de campo lá. E mandava o pagamento, né? Porque para você ficar recebendo um pouquinho, era muito ruim, porque as taxas eram muito altas, né? As taxas eram muito altas. Ainda hoje ainda são, né? Acho que ainda são, mas na época era muito mais alta ainda. Então o que acontece? A gente mandava o desenho para ele. Na verdade, eu não tinha nem mandado ainda, o desenho estava no Brasil ainda. Estava aqui, eu nem sabia. A gente não sabia que ia dar em alguma coisa. Eu botei lá, botei por botar. Vou botar aqui, ver o que acontece. Eu nem sabia, cara. Vou botar aqui, né? Eu criei uma conta e tal. Aí o que aconteceu? Cara, em 2 dias a arte... Era uma semana, né? Em 2 dias a arte deu $200. Era um esboço do... Isso. Do qual era o artista? Do Al Rio. Um esboço do Al Rio. Era um esboço que era da Purgatório. Purgatório era aquela da Chaos Comics. Sim, é massa. Né? E deu certo, né? Depois disso aí a gente abriu o olho, né? Então vamos fazer, e a gente começou. Né? Aí a gente começou, eu todo mato, a gente começou vendendo. Deu tudo certinho, os procedimentos de enviar o pacote chegou lá. Você deve ter usado o FedEx, né? Não, na época a gente usou os Correios. Demorou quase um mês para chegar lá. É o tempo atual. Né? O tempo ainda é esse mesmo. Então, cara, foi isso mais ou menos. E de lá para cá, a gente começou em 96.
Né? De lá para cá, aí a gente foi trabalhando e tal. Em 2003 eu me separei do Antônio Marco. Em 2005, esse rapaz que trabalhava comigo lá nos Estados Unidos veio a falecer. Aí eu passei um tempo trabalhando só. Meu nome era Corte. Não, Corte não. Corte tá vivo. Doug Maias, da área da inesquecível esse fato. Porque eu só tinha esse contato, né? O cara era só tinha esse contato, né? Não tinha o Corte, você não conhecia o Corte ainda. Era só isso. Não, eu não sei nem quem é esse. Eu trabalho com o estúdio do Beno, né? Trabalhava com o estúdio do Beno, Ed Benes. Ed Benes, né? Não, aí o que acontece? O cara bem jovem, ele morava na Califórnia, em Sunnyvale. Aí ele estava andando de skate, aí teve um ataque cardíaco fulminante e morreu, faleceu, né? Aí em 2005 e tal, mas aí eu continuei... Mas você conheceu ele como? Você conheceu em fórum? Não, cara, eu não lembro como é que eu conheci ele. Eu não lembro. Eu lembrei. Ele queria contratar um desenhista para fazer uma revista dele, porque ele tinha uma editorazinha chamada Comics. Ele tinha uma loja, uma Comic Shop, uma editora, né? Comic Conspiracy, né? Comic Conspiracy era tanto a editora como era então ele veio até você, né? Aí eu conversei com ele e tal, aí a gente... Sem um cara lá, não teria viabilidade. Porque era muita coisa, a dificuldade era... Hoje não, hoje você tem PayPal, hoje você recebe o Western Union. Hoje, se o desenhista quiser, ele vende o desenho dele. Se o desenho for bom, ele vende sozinho. É chato que vai ter que ir, né, no correio, parar de trabalhar, de desenhar aí no correio. Claudiane Francelino está desejando aqui boa noite. Boa noite, Claudiane. Boa noite todo mundo. Tem muita gente aqui que é da psicologia, meus alunos. Percebi aí que você trouxe uma galera aí. Galera sua aí. Não sei se eles estão gostando, acho que eles achavam. Não, tem um pouquinho de paciência já que a gente entra na área aí que o Júnior domina também, que é essa área aí. Então, beleza, cara. Aí você... Não, para você continuar essa questão aí do eBay. E outra coisa que você falou também, aí acabou a gente se desviando, que você desenhava, mas aí por que deu... Não é para mim não, isso aqui... Vou deixar isso aqui de lado. Cara, é o seguinte, eu desenhava, mas eu desenhava mais por prazer, entendeu? Foi dois grandes fatores. Primeiro, eu não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque o trabalho, principalmente naquela época de ser agenciador, de conseguir trabalho para o pessoal, era muito difícil. Aí também tinha a parte administrativa, a gente tinha que cumprir prazo. Você sabe que muitos artistas, o trabalho criativo é um pouco solto, livre, né? Então você sabe que americano, cara, eu passei mais de 20 anos, você também, né? Você está mais tempo do que eu. Americano, cara, ele não quer saber de lero-lero. Ele quer saber, olha, faça o trabalho, você faz. Então tá aqui, você faz, me dá no prazo, né? Prometeu, tem que cumprir. Ele não te dá uma segunda chance, né? Por quê? Principalmente porque é um mercado que é cheio de gente, é muito competitivo, você sabe que é um mercado extremamente competitivo. Se você pisa na bola com ele, o que vai acontecer? Ele bota outro lugar. Ele não quer saber. Ele não é como brasileiro que você chega, e não sei o que, blá blá blá, me deu um... legal, fez, não fez? É porque derruba todo o que vem depois do desenho, né? Toda a estrutura, né? Ali que tá aguardando o seu desenho, vai caindo, né? Como dominó, né? Aí é o que aconteceu. Não dava para fazer as duas coisas, porque era muito desgastante. E tradução, cara, tradução é muito chato. Principalmente por quê? Porque não é só você saber inglês. Você tem que saber inglês, tem que saber como traduzir aquilo que o roteirista está passando para o desenhista. Não basta, não é você botar no Google Tradutor e dar para o cara. Não, você tem nuances, você precisa saber transmitir. Eu gostava muito de falar que os tradutores de quadrinhos, eles são meio que igual roteirista. Porque você precisa, muitas vezes, tirar dúvida, e você não tem um roteirista à sua disposição o tempo todo.
Então você precisa saber, não é só traduzir, você tem que traduzir, tem que adaptar, tem que mostrar, tem que desenvolver, mostrar como numa linguagem gráfica que a pessoa consiga entender. E às vezes a gente pegava, cara, roteirista que era, assim, como a gente tem aqui a nossa expressão aqui no Ceará, né, Nordeste, carne de pescoço, né, tipo, tinha roteirista que era show de bola, né, mas tinha roteirista que era carne de pescoço, por exemplo, o Alan Moore. Meu amigo, o Alan Moore, para ele descrever uma página, ele levava umas 3 laudas. Ele botava... Você pegou o roteiro dele? Peguei o roteiro do Alan Moore para fazer e tal, e ele era complicadíssimo. Ainda bem que ele não teve problema com a gente, né, porque ele sempre foi muito... A gente sempre conseguiu dar o resultado que eles queriam e tal. Mas o Alan Moore, eu trabalhei com o Alan Moore, trabalhei com um cara de roteirista, editores, principalmente na época que eu comecei a trabalhar Marvel, DC mesmo. Porque eu levei tempo para chegar na Marvel e na DC, né? Não foi imediatamente, né? Não é assim, vou começar e a gente já está na Marvel, a gente ralou muito, né? Para chegar na Marvel e na DC, principalmente com artistas novos, por exemplo. Você tem o Rubens Bernardino, né? Que é também chamado como RB Silva. Quem botou ele na Marvel fui eu, cara. Na Marvel, né? Na DC. A gente conseguiu um contrato de exclusividade com o Rubens por uns 3 ou 4 anos. No Rubens eu peguei ele desconhecido. Ninguém nunca tinha feito nada. Vocês não trabalharam com o Ivan, não, né? Trabalhei também. Não, com o Ivan não. O Ivan sempre foi com a Mitos. O Ivan sempre foi o pessoal lá da Art Comics, mas o Ivan ele sempre foi mais um ídolo, né? Que eu tinha de distância, nunca tive. Quem eu tive contato, assim, dos que eram da Art Comics, era o Bené, né? O próprio Álvaro, né? O Álvaro trabalhou no tempo com Art Comics, depois comigo, depois voltou para Glass House e tal. Que eu tive contato de amizade com o Bené, com o Ed Barrows, né, o Eduardo, acho que o nome dele era Eduardo Barroso, de Minas, foi meu amigo, a gente conversava muito, que trabalhou comigo o Jacques Jackson, o Jackson lá do Pará, o Paulo, que também era do Pará, mas... o Rogério, eu conversava com o Rogério, mas era muito esporadicamente, tal. Uma vez fez um negócio comigo, mas não progrediu muito, foi para frente, não. Um livro de desenhos, né? O Ed Benes, eu conversava com o Ed Benes. Fora esse, eu me concentrava muito mais no pessoal que trabalhava comigo. Então, o Rubens, o Bolso, o Ronaldo. Eu trabalhei um tempo comigo também. Quem lançou foi o Paulo Siqueira. Siqueira, né? Eu trabalhei no tempo da AFA. Tem os artes finalistas também, né? Você trabalhou com o Altier, o Alex Lay, o Robério. O Alex Lay, o irmão do Robério. Trabalhei com o Jonas Trindade. Assim, de cabeça, os que eu mais lembro são esses, né? Mas trabalhei com o Ronan Clica, que também era desenhista, é de Santos, né? Eu trabalhei muito ali com o pessoal de Santos, trabalhei com o pessoal de Minas, algumas pessoas em São Paulo, vocês aí do Poeiro, o pessoal aqui em Fortaleza, né? Oi, Diniz, saudade de você também, da turma de vocês, aluno aqui de dá uma boa noite para esse pessoal que está falando contigo. Enquanto eu pego um relógio aqui, cara, eu esqueci de trazer, 2 segundos. Pessoal. Aqui hoje eu estou participando aqui de uma live, convidado aí pelo meu colega quadrinhos, porque não sei se vocês sabem que a gente aqui eu trabalhava com quadrinhos antes de ser psicólogo. A gente não se perder aqui no horário. Bom, você passou ainda aí quanto tempo como agente fazendo esse trabalho aí, né? Cara, foi de 96 até 2013. 96 até 2013.
né? Foi quase 17 anos, né? Foi 16, 4, 3, 17 anos. Foi. Mas aí no final eu já estava meio desgastado, eu já não estava mais gostando. Eu já comecei a faculdade ali na época de 2010. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, administração e psicologia. Então eu comecei, eu já estava muito desgastado, já não estava tão assim, com tanta, apesar da remuneração ser muito alta, ser muito boa, eu já estava meio desgastado, já estava enjoado. Sabe como é? A gente passa muito tempo fazendo a mesma coisa. Inclusive, eu trabalhei como finalista também. Eu fiz muita arte final. Né? Eu pegava o pessoal aqui que primeiro eu comecei fazendo arte final ajudando, né? Ajudando e tal, mas depois eu fiz várias páginas de revistas que eu fiz sozinho, né? Mas eu nunca recebi crédito, né? O que eu recebi foi de uma revista da Comics Conspiracy, era Generic Man, que era muito legal, era um super-herói que era eu acho que eu tenho até uns exemplares deles aqui. Vocês fizeram muito, trabalharam muito nesse. Aí você não trabalha mais nessa área, né? Logicamente. Não. Agora é só. Pronto. Eu ia fazer outra pergunta e deu uma picotada aqui. Mas eu lembrei. Você também escreve. Você me falou que até eu tinha falado, você fazia roteiro e tudo. Você comentou que gostava de escrever algumas coisas. Você chegou a escrever? Eu escrevi. O 96, eu e o Álvaro, eu criei na época que era meio assim, bem jovem, né? A gente gostava da época da Image, e tinha todas aqueles super equipes que tinha sempre o Bombadão, uma Gostosona, o Rebelde, a Ingênua, sabe? O Crânio, né? A gente queria. É aquele modelo lá dos X-Men da década de 90. Né? Aí a gente fez a gente começou a fazer. Inclusive o Álvaro fez umas 10 ou 15 páginas, mas aí ele teve que trabalhar, ele pegou um título, aí ele abandonou. A gente ia tentar publicar aqui. Depois eu com o Doug, a gente fez uma história, inclusive o Álvaro fez umas 30 páginas dessa história. Mas está na internet para vender as artes e tudo, chamada Bastard Steel. Que a gente ia publicar e só que eu lembro. O Doug faleceu, o Ronaldo inclusive fez. Eu lembro ter uma capa, o Ronaldo umas capas umas páginas, do Ronaldo, né? Foi na época que o Álvaro estava na fase Scott Campbell. Ele estava copiando o desenho do Campbell. Ele estava na Gen 13, depois foi para DV8, aí foi para Gen 13, e aí ele copiava o desenho do Campbell. Beleza, para a galera aí que tá achando difícil fazer quadrinho ou ir para coisa, não, eu quero agenciar. Existe um retorno bom para o agente. Existe um retorno muito bom. Legal, sim, né? Claro, existe, é muito bom retorno. Você vai ganhar em dólar, né? Mas é muito imagino. Entendeu? Mas o grande problema é o seguinte: o grande problema é você conseguir furar o bloqueio. Porque assim, eu sou a Marvel, eu sou a DC, eu sou tipo o top de tudo. Aí você chega lá e diz, não, eu sou agente, eu agencio o plano de tal. Conseguir furar o cerco, né? Tem que furar o bloqueio. E trazer a confiança, né? O editor confiar em você, né? O grande problema é a confiança. Não é nem dessa você. Muitas vezes o que acontecia, o cara chegava assim pra mim e dizia assim, mas eu desenho muito bem, eu desenho melhor do que esse cara que tá publicando. Tá. Mas você consegue fazer. Cumpre prazo, né? Em menos de 20 dias, né? O Álvaro uma vez fez uma edição, 2 dias. Uau! Uma edição, 22 páginas, 2 dias. Tá? Mas sem dormir, sem ir ao banheiro, sem. Trabalhava de fralda. Para não ter que levantar para ir ao banheiro. Mas aí. O americano, ele quer que você dê um resultado. Aí eu diz assim, olha, você consegue fazer? Porque assim, você desenhar, você consegue fazer uma página magnífica, mas você consegue fazer uma página magnífica uma por dia,
em menos de 20 dias, porque assim, as pessoas pensam assim, não, eu tenho um mês para desenhar. Não é um mês. Leva, você tem que receber o roteiro, tem que traduzir o roteiro, você tem que fazer o esboço, tem que mandar para lá, eles têm que aprovar. Quando não aprova, eles mandam um monte de correção para você refazer, para você mandar de novo, para corrigir. Aí é que você começa a desenhar. Aí muitas vezes o que acontece... Já matou uma semana nesse processo aí, né? Uma semana ou duas. Isso. E tem editor, Maurinho, tem muito editor que é legal, né? Por exemplo, o editor do Superboy, quando eu trabalhei com o Superboy. Ou quando eu trabalhei com o Homem de Ferro. Tinha um prazo mais elástico, né? O que mais que eu trabalhei? Não era um prazo, eles entendiam o lado da gente, entendeu? Eles entendiam o lado da gente, eles não eram tão assim chato. Agora tinha editor, cara, que o cara que o trabalho dele era complicar a gente. Por quê? Porque você fazia tudo, fazia as correções, mandava. Aí ele disse, não, aí você corrige isso aqui na página desenhada. Aí você sabe como é que é horrível você fazer. Às vezes você tinha que fazer o quê? Fazer um quadro separado, tá? Ou às vezes eles mandavam corrigir na página finalizada, que era pior ainda, entendeu? E a gente tinha que corrigir. Então tinha editor que era carne de pescoço. Então o que acontece? E você sempre tinha que mandar com tempo suficiente. Por exemplo, se você só fazia desenho, você tinha que fazer e mandando para o cara finalizar. Na época do FedEx era assim, você fazia 5, mandava. Na época da internet aí você manda saldo digital, né? Manda saldo digital. Scanner, o digital. Mas assim, imprevistos e tal, acontece, então era muito difícil. As pessoas dizem, não, eu consigo fazer uma página ali, do jeito que eles querem, não é assim tão... Né? Por isso que a gente muitas vezes diz que esse cara desenha muito ruim, não, ele desenha ruim, mas ele faz o que o editor quer. O editor, ele é tipo assim, eu quero que você faça um trabalho e principalmente, não importa se seu desenho é magnífico, importa se você cumpre o que eu peço. Cara, eu via muitas vezes, eu não vou citar nomes aqui, tá, mas eu vi muitas vezes medalhões, caras famosos, que eram botados para fora de revista. Famoso, americano famosão, o cara não cumpriu, vai para fora. Muitas vezes o que acontecia? Você tinha lá um cara que era aquele top dos tops, e o cara botava ele na revista, ele não cumpria, aí daqui a pouco a gente tinha que entrar, muitas vezes no começo que a gente fazia, peeling é aquele tapa-buraco. Então a gente recebia muitas vezes tapa-buraco para tapar o buraco do cara, muitas vezes a gente recebia tapa-buraco de revista, não da revista completa, mas dentro da revista. Né? Por quê? Porque o cara não conseguia. Por exemplo, muitas vezes a gente pegava a revista, a gente comprava a revista, aí tinha um cara que desenhava aqui, daqui a pouco era outro cara, e era uma revista que tinha, na mesma revista, de 22 páginas, 3 caras desenhando. Por quê? Porque o principal não cumpria. Aí tinha que botar o tapa-buraco. Aí o editor enchia o saco e mandava o cara embora. Aí também que nunca aconteceu com a gente, né? Com esse tipo de coisa. Mas era comum acontecer. Então, o que é que o editor quer? O editor quer uma pessoa que... Não é só desenho, né? Não é só saber desenhar. Não é só desenhar. Não é só saber desenhar. Não é fazer um desenho magnífico. Ele quer o cara... Ele quer... Primeiro, o que é que você tem? Qual é a... Não cause problema. Isso. Qual é a principal... Se você perguntasse assim, Júlio, qual é a principal qualidade que eu tenho que ter para conseguir um trabalho na editora americana, Marvel, DC, e ficar lá e não sair de lá? Primeiro, ser confiável. Fazer o trabalho do jeito que o cara quer. Segundo, aí o segundo, terceiro e tal, o segundo é o quê? Ter uma boa narrativa. A narrativa é mais importante que o desenho. Então, uma boa narrativa. Saber fluir, saber contar uma história. Depois é que entra o desenho, a anatomia. Até a comunicação, se comunicar também. Né? Tudo isso está dentro aí desse conjunto, né? Aí, não sei se você já falou, mas por que você desistiu? Estava o cansaço, como você falou, já estava de saco cheio, estava fazendo essas 2 faculdades, né? Tudo isso junto aí, né?
na época aconteceu também um problema com um cara que trabalhava comigo e tal, coisa que eu não gostaria de mencionar, mas eu aproveitei essa deixa, porque eu poderia ter tido problema com o cara, poderia ter continuado, porque eu tinha contato com os editores da Marvel e DC tudinho, tá? Mas aí o que aconteceu? Eu parei, eu olhei e disse assim, rapaz, eu tenho um bom pé de meia, eu estou fazendo faculdade, eu não quero mais saber de quadrinho, por que eu vou insistir? Então o que eu fiz? Eu parei, passei um ano, 2 anos estudando só com pé de meia, né, que eu tinha feito, e depois comecei a me graduei e comecei a trabalhar como psicólogo, como professor universitário, que me satisfaz. Eu gosto muito de trabalhar com aquilo que me satisfaz. Né? Me satisfez por muito tempo. O quadrinho era um sonho de criança. Tipo assim, olha, cara, eu cresci lendo Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, lembra? Super Powers, aquele gibizinho da editora Abril. E de um dia pra noite, cara, um negócio assim, imagina assim, o pessoal aqui, no meio do nada, que é do Ceará, fazendo trabalhos para editoras americanas, trabalho publicado para todo mundo. Aí, cara, era um sonho que eu realizei, né? Um sonho que eu realizei e tal. Trabalhei Marvel, DC, trabalhei com Dark Horse, todas as editoras grandes eu trabalhei. Marvel, DC, Dark Horse, Image. O que mais? Essas são as grandes, né? Aí, a Avatar, também, né? Aí você diz, não, tá bom, chegou até aqui esse ponto, tá bom, você não viu assim que dava para crescer mais dentro dessa área, né? Vai crescer. Porque depende do ser representado, né? Também, né? Depende, mas assim, eu tinha a equipe era muito boa, né? E o grande negócio é você ter os contatos. Você ter, por exemplo, eles confiavam na gente, em mim, né? Mas aí, chegou uma hora que eu digo assim, não tem mais aquele desejo. Eu fiz tudo que eu poderia ter feito, eu fiz. Eu trabalhei com Super-Homem, trabalhei com Batman, trabalhei com Homem de Ferro. Homem de Ferro na época era ninguém, né? Quando eu trabalhei com ele. Hoje aqui tem os filmes aí, bombou tudo, né? Mas com os grandes eu trabalhei. A gente trabalhou Super-Homem, Superboy, Batman, Homem de Ferro, War Machine, adaptação de filme, tipo aí, né? Fez Vampirella? Trabalhei X-Men, Vampirella eu não lembro. A Lady Death também fez. Tem os que depois, Lady Death, Purgatory, mas aí você sabe que teve aquele negócio lá da falência, né? Que detonou um bocado de desenhista brasileiro, que eles sumiram do mercado e formou uma confusão, foi em 2012, 2013, né? Muita gente que dependia muito deles. Assim, quando a esmola é demais, o cérebro desconfia. Você pega um editor, desse tamanhozinho, pagando mais que Marvel de você pode ter ideia que tem algum bolo, né? Uhum. Entendeu? Aí, o que você diria aí para o jovem que está pensando em agenciar? O que você diria para esse cara? E além dessa parte de ser profissional, dessa questão da confiança, né? De ser conseguir cumprir os prazos e tudo, né? O que você diria? É uma boa coisa. Alguém me disse assim, para não entrar nessa, certo? Então, né, eu fiquei só em venda de desenho. Um editor disse, não, você quer ser agente, mas não faça isso não. Aí eu fiquei só em venda de arte mesmo. Eu acho que é mais pela questão de ser muito... Eu vou agora para a minha parte administrador, né? Agora eu vou para a minha parte administrador. É porque eu sou graduado em psicologia e administração. Cara, da minha parte como administrador, o que é que eu poderia dizer? É um mercado extremamente competitivo, então você tem que ser muito bom. Tá? Você tem que ser muito bom, você tem que furar o bloqueio. Você tem, por exemplo, hoje no Brasil, na época que eu saí, você tinha o Prado, Joey Prado, que ainda era Art Comics na época,
você tinha o Cleves Júnior, que era do Pacto, e você tinha uns mais, você tinha eu e você tinha mais dois. Eu não lembro, né? Não lembro, mas você tinha um campo com o David Campos. Para isso eu não lembro. É um trabalho, se você conseguir entrar, é muito bom. Tem uma equipe boa, né? Agora, de artistas. Primeiro passo, você tem que ter uma equipe boa. Né? Boa no sentido de você saber desenhar, ter boa narrativa e ser profissional. Para quem está começando, eu digo assim, olha, vai demorar. Né? Hoje você tem um competidor muito forte, que é a Tiago Escuro, o Joey Prado. Né? Então você precisa entrar no mercado sabendo o seguinte: o cara que está com você, o sonho dele é trabalhar com a Tiago Escuro. Então você tem que ser melhor que a Tiago Escuro. Né? Você tem que ser competitivo. Então, cara, eu não sei. Se você me perguntasse em 2003, 2011, 2013, eu poderia ter uma opinião diferente, mas hoje eu não sei. Hoje, sinceramente, você diz, olha, entra no mercado e tal, porque principalmente, Amorim, na época que eu entrei no mercado, não existia. Só existia eu, Antônio Marcos, né, que a gente era uma dupla, e o Camp, e o Elcio e o Dorival. Eu acho que, inclusive, o Elcio e o Dorival hoje no mercado estão mais, né? O Prado saiu, ele criou a empresa dele. Ele criou a empresa dele junto com, eu acho que o Ivan Reis é sócio dele. Não vai ter ele sozinho, não. Acho que ele nadava de braçada, né? Com pouca concorrência. Né? Não, mas a concorrência era pouca, mas trabalho, né? É tipo assim, hoje, é como se você hoje fosse fazer uma travessia numa piscina de 50 metros. Só que você tem um cara muito forte, os caras muito fortes do teu lado. Na minha época, é como se só tivesse eu e o cara do meu lado, era mais ou menos semelhante a mim. Só que a gente tinha que atravessar o Oceano Atlântico. Né? Era uma diferença bem diferente do outro mercado de hoje. Então, hoje o mercado de hoje eu não sei como é que poderia. Assim, tem condição? Tem, claro. Não vou dizer que não dá. Claro que dá. Mas eu não tenho como aconselhar. Uma coisa que eu me concentrava era no mercado americano. Mas depois eu fiquei sabendo que tem o europeu, tem o asiático, tem o argentino, filipino. É muito grande, mano. O mercado é muito. Teve uma onda na época dos filipinos. Os filipinos que entraram no mercado americano. Eu cheguei a agenciar um desenhista indiano. Eu agenciei uma época um desenhista. Eu digo o próprio mercado, os consumidores, né? Que existem esses outros países que também tem a cultura do quadrinho, né? Como o europeu também. Que dá para abranger, não se concentrar só na América ali. Né? Isso. Mas assim, eu não tenho como dizer. Hoje eu estou fora, né? Faz o quê? 8 anos, 2013 para cá, 8 anos, eu não tenho como saber. Inclusive, quando eu saí, eu me afastei de tudo. Eu quis me concentrar naquilo que eu estava fazendo. Fica essas 3 dicas básicas aí, né? Realmente, essas 3 dicas básicas, né? De ser profissional, manter, passar essa confiança para o editor, né? E uma boa equipe. Né? Como agente, Amorim, o que é que você precisa ter para ser um bom agente? Primeiro, bom relacionamento. Você tem que ser um cara que se relaciona bem. Primeiro, você tem que se relacionar. Dominar esse outro idioma, né? Tem que se relacionar. Dominar outro idioma, saber se relacionar bem, saber também, não só se relacionar bem do tipo que as pessoas gostam de você, mas também você precisa liderar. Porque você tem uma equipe, você sabe, você trabalha com desenhista, você é desenhista, né? Eu trabalhei com desenhista. Você sabe que existe muito esse negócio do ego. Né? Tem que saber lidar com o ego, você tem que saber lidar com os... Você tem muitas vezes ser um amigo do seu desenhista, da pessoa que está trabalhando com você, é uma parceria. Não é uma relação de patrão empregado, é uma relação de parceria. Eu sempre disse para o pessoal que trabalhava comigo, inclusive até como eu te conhecia, até depois eu contei essa história, quando acabar aqui. Então eu sempre falava para eles assim, olha, eu não sou patrão de você, na verdade você é que é meu patrão, é porque você me contrata. É você que está me contratando, não sou eu que estou me contratando. Você está me contratando para eu prestar um serviço para você e conseguir trabalho para você. Eu sempre falei isso.
E do outro lado, você também tem que saber fazer um bom... Você tem que estar... Você tem que estar... É como se você estivesse numa gangorra. De um lado tem o editor, do lado tem o desenhista. Você tem que saber o quê? Saber fazer o equilíbrio dos dois. Né? Então, por quê? Porque o editor, ele vai querer que você cumpra. E o desenhista, você tem que trabalhar para o desenhista cumprir. Então, você tem que sempre estar... Esse cara fica no outro país, esse é do Brasil, fica no outro país lá, como é que chama? Fazendo esse meio campo. Não, quando eu trabalhava, por exemplo, era eu, o Marcos e o Douglas, né, na época do Estúdio 3, eu, o Marcos e o Douglas. Mas, assim, hoje não precisa mais do terceiro, do cara lá. Não, é um nomezinho de um cara assim do governo que fica lá fazendo essas duas pontes entre um país e o outro. Mas era só para dizer o nome desse cara que é o... Mas não tem muita importância, não. Tu acha que não precisa mais de ter o Doug, por exemplo? Não tem um cara lá fora, não. Hoje é tudo muito fácil. Por que a gente tinha o cara na época lá fora? Primeiro, pagamento. Como é que a gente ia receber? Por exemplo, você receber pagamento era muito difícil. Então, era o que acontecia. Ele recebia, aí ele deixava, ele concentrava tudo. Aí quando chegava um montante que tinha uma boa... que compensava, aí ele mandava. Outra coisa, por exemplo, venda de artes, a gente embalava tudo, dava para ele vender. Né? Às vezes também era bom porque como ele estava lá, ele conseguia resolver alguns problemas. Mas hoje não precisa, hoje você tem PayPal, você recebe pelo PayPal, taxas são baixas, você consegue se comunicar com os editores muito, muito facilmente. Seja mais fácil. Hoje não precisa diplomata, que eu queria dizer, a palavra que eu queria dizer é diplomata. Fazer meio papel de diplomata entre o artista e o editor. Aí a gente já chegamos aqui aos 40 minutos. Me fala aí dessa outra profissão sua, por que tu teve essa ideia aí de partir para psicologia. Espero que não tenha sido culpa nossa, nós os quadrinistas. Não. Esses caras não foi não. Como eu falei, o que aconteceu? Em 2008 eu me separei. Em 2008 eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E eu não tinha amigos, não saía, não conhecia ninguém. Eu não era bicho do mato, né? Eu sempre fui muito caseiro. E eu queria sair e tal. E eu era muito tímido, eu comecei a procurar umas ferramentas para tirar a timidez. A timidez era para fazer amigo mesmo, né? Não sei se você lembra quando eu ia aí, eu era muito recluso, eu sempre fui muito fechado, né? Aí eu comecei a pesquisar e tal, encontrei um negócio chamado PNL. Aí eu achei interessante, fui começar a ler e tal. Aí me encantei pela PNL e tal, comecei e tal. Depois eu conheci a hipnose. Eu gostei das ferramentas. Inicialmente, a gente começa a ter os contatos e tal. Aí é através delas duas que fui conhecendo. Então a hipnose veio primeiro. Esse mundo aí do comportamento. Foi. Eu comecei a usar a hipnose em 2008. 2008, né? Aí o que acontece? Eu comecei e tal, saí, eu aprendi. Aí comecei a gostar, comecei a aprender. Aí eu senti a necessidade de aprender mais. Aí eu fui estudar psicologia, para entender como funcionavam as coisas e tal. E a partir daí aí eu comecei a aprender, inicialmente eu comecei a aprender lendo, li vários livros, né? Depois eu gostei mais, me matriculei numa instituição de ensino superior, comecei a fazer o curso. Inicialmente eu comecei mais porque de curiosidade. Mas depois eu comecei a ver que aquilo ali ficava muito interessante para mim. Eu comecei a gostar. Ao mesmo tempo, como eu falei, na profissão que eu tinha, eu cheguei no topo. Eu não podia passar de onde eu estava. Né? Eu já tinha trabalhado Marvel, tinha trabalhado DC, eu trabalhei eu não tinha interesse em trabalhar com artistas de outros estúdios, que era o meu nome. Na verdade, muito melhor eu sempre gostei muito mais de formar a carreira das pessoas novas,
do Guilherme Balbi, do Alan Jeff, do Rubens, que foram os últimos. Eu trabalhei na última fase. Aí eu comecei a olhar assim, cara, eu posso fazer diferente, inclusive a psicologia, quando eu comecei a observar, eu posso ajudar um monte de gente, posso ajudar o pessoal a melhorar, o pessoal que tem depressão, tem ansiedade e tal. E eu comecei a definir um novo propósito de vida. Aí o que aconteceu? O quadrinho, a parte de agenciamento, eu já estava muito, assim, já desgastado, já não tinha mais desafios para mim, ao mesmo tempo surgiu outra coisa. Então eu meio que aproveitei o problema que eu tive lá com essa pessoa que trabalhava comigo em 2013 para parar e trabalhar só e focar na psicologia. Né? Não tem nada a ver com... Inclusive, até hoje eu mantenho bons relacionamentos. Eu tenho um bom relacionamento com você, com o Ronaldo, com o Roberto, com o Thier, o Thier, né? O Thier, que às vezes eu confundo, porque ele é Thier, eu conheci como Thier, né? Jussier, né? Que a gente, no início, a gente sempre criava os pseudônimos americanos, né? Você tem o Ed Bennett, é Ed Bennett. Você tem o José Benedito, é o Joey Bennett. Você tinha o Álvaro Rio, o Álvaro ficou mais fácil, né? Era o Rio. Você tinha você teve o Deodato, Dalmaturgo, acho que é Dalmaturgo, uma coisa assim. Aí é Mike Deodato. No Missões de Estiloagem hoje não tem mais isso, não, né? Não tem mais assim, essas coisas. Sempre bom ter para falar, para o pessoal entender, né? Ficar mais fácil, né? Mais sonoro o negócio. Isso. Então, cara, não foi problema com desenhistas, nem com nada, porque realmente saturou, né? Foi natural, né? Essa mudança, essa transição, né? Eu encontrei um novo propósito. Eu encontrei um novo propósito e tal. Acho que e a minha profissão que hoje eu gosto muito ajuda as pessoas. Não tenho que reclamar. Sou professor universitário, sou professor que também da psicologia. Dei aula em curso de administração, mas eu gosto mais da psicologia. Então, não teve grandes coisas para mudar, não. Tempos atrás, a gente pode focar num tema dentro da psicologia? Tudo. Eu te falei que eu conheci uma pessoa que eu achava que ela poderia ser borderline. Aí você até falou que era a sua área, uma área que você gostava de trabalhar. Isso. Né? Isso. Nessa profissão aqui. PC David Pinheiro Antônio é um grande profissional. Obrigado, Davi. David aí é colega nosso lá da região norte. Beleza, até falei para essa pessoa de você que você poderia estar ajudando profissionalmente, né? Mas a pessoa não tem que querer, né? Tem que dizer, não, eu preciso acho que tem 10 sintomas, né? Que, a princípio você pode identificar. Tá correto isso? O borderline. Não, é o seguinte, borderline é um nome que a gente dá, na verdade não é a gente, esses nomes eles vêm da psiquiatria, né? São diagnósticos psiquiátricos. O que é um diagnóstico psiquiátrico? Existe uma lista de critérios para que você possa identificar se uma pessoa tem determinado transtorno ou outro, né? Então, o borderline, ele tem lá os seus critérios diagnósticos, né? Comportamento autoflator, comportamento suicida, muita instabilidade emocional, vazio interior, né? Tem vários critérios que aí o que acontece? Ele vai observando se a pessoa apresenta aqueles critérios para poder identificar e fazer um diagnóstico, né? Mas o grande problema disso é que muitas vezes a gente lê e às vezes a gente começa a se identificar sem ser, né? Mas sempre esse tipo de coisa é necessário uma avaliação do profissional, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com quadrinhos, eu
eu sempre fazia, inclusive eu fiz uma viagem, foi em 2013, fui para a FIC, que era o Festival Internacional de Quadrinhos. Fui convidado para ir para lá pela organização, para fazer revisão de portfólios. Na época estava eu, o Guilherme Balbino, não sei se você conhece, lá de Minas, aí o Alan Jeff, né, o Al Jeff e tal, e eu estava fazendo review de portfólios. E o que é um review de portfólios? Não uma avaliação, né? A gente pega o desenho da pessoa e avalia e vai vendo ali como é que a gente pode ajudar a pessoa a melhorar. Então, quando a gente faz uma avaliação psicológica, mais ou menos parecida. A gente vai observar vários critérios, várias coisas, vai fazer uma avaliação criteriosa, às vezes demora alguns dias ou semanas para a gente poder fechar. E em psicologia a gente nunca fecha diagnóstico, né? Isso é muito mais para os psiquiatras, que a gente trabalha muito. A minha intenção, na verdade, tem algo por trás de trazer esse tema, tem algo por trás que era colocar no tema do vídeo lá do canal, sabe? Porque esse tema está muito em voga, eu tenho assistido muitos vídeos a respeito. Aí aproveitar e colocar no tema do vídeo para chamar a atenção do vídeo, por isso que eu puxei esse tema, porque ele é muito polêmico e que vai chamar a atenção até por vídeos, por seu trabalho também. O borderline borderline é um transtorno que as pessoas, muitas das pessoas que passam têm um sofrimento muito intenso, né? Você imaginar uma pessoa se automutilar, a que ponto de sofrimento a pessoa tem para chegar a fazer isso, né? Se automutilar, pensar em suicídio, então são pessoas que necessitam da nossa ajuda. Não só a pessoa que tem o sintoma, quem convive, com certeza sofre muito. Eu posso dizer por essa pessoa, essa é uma amizade, né? Que eu entendi que você falou que tem um sintoma e às vezes a pessoa acha parecido. Até quando eu falei para a pessoa, ela, não, isso aqui todo mundo tem, ansiedade todo mundo tem, tudo foi derrubando o argumento. Mas eu tenho quase certeza que sim, que tinha, mas que a pessoa, mas a gente precisa fazer e a pessoa precisa querer, não adianta. A pessoa não quer. Até eu assistindo esses vídeos, né, muitos psicólogos a pessoa que estava dando depoimento falando que não gostava de trabalhar com border, porque a pessoa bem complicada assim de lidar com a verdade e tal. Você acha que existe isso ou não? Você já trabalhou com alguém? Não, eu trabalho com pacientes border, eu trabalho com pacientes border. Dessa afirmação aí. Muitos profissionais. Amorício, só um segundo aqui. Abafou mais. Deixa eu botar de volta aqui. Então, cara, só botar aqui de volta. O border, ele é uma pessoa que necessita da nossa ajuda. Se você pudesse conectar melhor aí, porque tá como se não tivesse. Dá um alô. Pronto. O que acontece? Profissionais que, por conta de desconhecer e tal, por achar que é um paciente muito difícil, preferem não atender. E eu respeito quem não quer atender. Não posso falar sobre isso. Mas, assim, então, são pessoas que necessitam de ajuda e a gente está aqui para ajudar. E por conta do sofrimento intenso que eles passam, apresentam algumas dificuldades, mas a gente consegue ajudar. Então, são pessoas que é diferente da ansiedade, é diferente. Porque cada transtorno tem suas características, mas a gente consegue ajudar sim, não é muito problemático como as pessoas, muitos profissionais acreditam. Desculpa aí, você pudesse mexer um pouquinho aí na conexão, tá picotando e chiando, tá? Beleza. Melhorou agora? Porque eu
pelos vídeos que eu vi e tudo assim, mas ela é muito parecida assim com a psicopatia, chega quase ao nível de psicopatia, aí em alguns casos. Não na verdade, o que acontece, Amorim, a psicopatia, ela não existe em termos de critério diagnóstico, tá? É um termo muito mais jurídico, muito mais do senso comum. O transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade. Você está escutando bem ou está com problema? Tá bom, né? Ele é um transtorno de personalidade e é muito envolvido com um grande problema de desregulação emocional. A pessoa não sabe lidar com as próprias emoções. Sim. Entendeu? A pessoa não sabe. Ela tem... É como assim? Imagina uma pessoa... Eu vou fazer uma analogia que é bem simples. Se você estender seu braço e alguém tocar no seu braço, dói. Não. Se só tocar, dói. Não dói. Agora imagine que você queimou seu braço está em carne viva. Tá? De queimadura. O mínimo toque vai dar uma tremenda dor. Eu vi essa analogia. Só o cara, a pessoa... Pronto. Então o borderline é como se a pele emocional dele fosse queimada. Então qualquer mínimo toque causa uma reação muito extremada. E a pessoa, por algum motivo, ela não sabe lidar com essa emoção. E ela desenvolveu formas de lidar com essa emoção que são formas ditas que trazem sofrimento para ela. E muitas coisas, muitos artigos que causam isso são relacionados com medo do abandono. Quando a pessoa tem medo de ser abandonada, aquilo é um gatilho. Então, causa uma dor emocional muito forte, é tão insuportável que muitas vezes ela desenvolve soluções que trazem sofrimento, que não é solução, mas para ela, naquele momento, é tipo uma solução. Tipo, algumas pessoas, não são todas, né? A gente precisa ver caso por caso, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, então pode generalizar. Mas o que eu percebo é que muitas pessoas, alguns pacientes que tenho, eles se automutilam para se distrair de uma dor psicológica interior. Então a dor que a pessoa sente interiormente, psicologicamente, é tão intensa que ela se mutila para que aquela dor física distraia da dor emocional. E aí o que a gente, nesse caso que muitas vezes a gente faz? Olha, vamos criar outras alternativas para você lidar com a dor. Criar estratégias e habilidades, aprender habilidades para você aprender a lidar com a emoção, para que você aprenda a lidar com as outras pessoas, aprenda a lidar com os gatilhos, sem precisar. Mas no caso, algumas pessoas têm a questão da explosão, né? O exagero, né? Saber lidar com isso, essa parte. Elas estão muito nos extremos. Ou é 8 ou 80. Né? Ou é 8, ou eu te amo ou te odeio. E muitas vezes o que acontece? Eu te amo, acontece alguma coisa, eu te odeio. Imediatamente, como se fosse girasse uma chave. Um gatilho já te transforma aquela pessoa doce, tá, numa pessoa explosiva, né? Agressiva, que vai do 8 ao 80 muito rapidamente. É como se fosse, eu gosto muito de dizer assim, eu e você, nós somos fusquinhas. Né? Acontece alguma coisa com a gente, a nossa emoção, ela vai acelerando pouquinho, para chegar de 0 a 100, o fusquinha sabe demora, né? Então a gente é assim, né? A pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, o que acontece? Acontece alguma coisa como se fosse uma Ferrari. É de 0 a 100 em 10 segundos. Em 5 segundos. Entendeu? Então, voando em uma velocidade muito alta. Então, vai para o pico da emoção. Quando chega no pico da emoção, ela não sabe lidar com a emoção. Ela não sabe lidar com a emoção. O que é que ela vai fazer? Ela vai agir da forma que ela aprendeu. E como é que ela aprendeu? Explodindo. O que acontece? Ela trabalha muito, ela está muito nos extremos. Ou ela explode, ou ela engole. Ela é aquela pessoa que fica engole. Aí acontece alguma coisa, aí ela explode. E a explosão é muito grande.
assim como a invalidação é muito grande, a explosão também é muito grande. E o grande problema é que depois que explode, passa um tempo, aí vem o quê? A culpa e a vergonha. Aí ela fica sempre muito culpada e muito vergonhada. Isso gera o que nela? Dor psicológica. O vazio, a angústia. Aí vamos, e ela precisa aí vamos causar dor física, né? Para abafar a dor psicológica, como você acabou de falar. Muitas vezes as pessoas recorrem a isso, né? Não é só isso. Muitas vezes a pessoa, ela não só se machuca, mas ela come demais, ela engaja em comportamentos. Por exemplo, consumo exagerado de bebida alcoólica, de drogas, é muito comum, né? Porque a droga, ela vai anestesiar aquela dor que ela sente. Ou então ela faz o quê? É uma fuga. Ou então ela faz o quê? Ela sai e começa a se relacionar com qualquer pessoa que apareça, vai numa festa, aí sai com a primeira pessoa que aparece, sai, vai para um motel e tal. Ela quer fazer o quê? Ela quer se distrair daquela dor interior. Então, muitas vezes o border tem isso. Também tem um problema de identidade self. Às vezes ela não sabe quem ela é. Então, por não saber quem ela é, ela busca no outro a identidade dela. Entendeu? Então ela busca no outro. Por isso que ela tem muito medo do abandono. Porque ao projetar no outro aquele vazio que tem nela, o outro se torna extremamente importante para ela. Né? Porque ela tem uma deficiência no self. Ao ter uma deficiência no self, ela vai buscar no outro aquilo que ela deveria buscar nela. É uma complicação. É por isso que muitas vezes ela tem demais. É uma complicação, porque todas essa explosão de sentimento vai acabar afastando aquela pessoa, né, que está do lado. Que é justamente o que ela não quer. Por que ela explode? Porque ela quer manter a pessoa perto dela. É uma contradição, né? É uma contradição. A pessoa, ela explode porque ela quer manter aquela pessoa. Ela tem comportamentos extremamente carentes, ela tem comportamentos extremamente explosivos. Mas por que ela faz isso? Porque ela quer manter a pessoa perto dela. Só que essa forma dela manter a pessoa perto dela, na verdade, está afastando a pessoa. Pessoas com transtorno borderline, o que acontece? Tendem a exaurir aquelas pessoas que estão perto dela, principalmente aquelas que estão mais próximas a ela e que são mais significativas. Principalmente o quê? Familiares, pai, mãe, irmãos e parceiros. Uma coisa que você vai identificar, que eu vou te falar, que é de manhã ela levar você ao ápice, assim, te levar aos céus, e, por exemplo, à noite jogar você no esgoto, no esgoto dos esgotos. Os extremos, né? São extremos. São os extremos. Ela não sabe que está no caminho do meio, ela só está no extremo, né? Mas isso aí não é só na parte emocional, né? Nas emoções negativas. A emoção positiva é tudo, né? Ela é extremada em várias áreas da vida dela. É pouco, né? Às vezes a gente vai pesquisar e parece que é um mundão de gente borda, mas parece que é pouco, né? Você acha que aumentou nesses últimos tempos esse sintoma? Assim, existem pesquisas estatísticas. De cabeça eu não recordo, mas eu acho que é 1% que eu vi. Alguma coisa assim da população. Né? Mas entre as pessoas que estão em situação de internação psiquiátrica ou com acompanhamento psiquiátrico... Porque tem que fazer essa parceria, né, João? Tem que fazer essa parceria, né? Psicologia e psiquiatria, né? Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes a medicação é necessária para existir um reequilíbrio químico no cérebro, até que nós consigamos trabalhar com aquela pessoa para que ela gere um novo repertório. O que acontece? Esses problemas, que a gente chama de transtornos, são oriundos foram selecionados pelo ambiente que a pessoa vive. E também pelo ambiente, não só que a pessoa, mas do histórico da nossa espécie e do histórico da cultura. Então você pega genética, história de vida e cultura e bota tudo junto e vira um caldo.
Né? Então, o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender como é que a gente vai trabalhar para que essa pessoa ela entenda o que ela tem, como ela possa resolver o problema. Tá? Porque todo problema existe porque o ambiente mantém. Existe uma manutenção do ambiente. Né? O ambiente seleciona e mantém o nosso repertório. E a partir do momento que ela entenda, que ela tome consciência daquilo que ela faz, e de como ela pode solucionar, de como esse problema é mantido, ela consegue mudar. E a mudança é feita de uma forma ativa, e de uma forma engajada e mágica. Eu trabalho com hipnose, né? Aí o que acontece? Quase todo dia, quase toda semana, gente me procurando mágica. Aí eu não faço mágica. Hipnose não é mágica. Infelizmente, muita gente, muitos psicólogos também, vendem a hipnose por mágica, como se fosse algo do outro mundo. Como se você chegasse, eu botasse você para dormir, falasse meia dúzia de coisas no seu ouvido, e você acordasse outra pessoa. Não existe isso. Né? Não existe, vamos fazer uma reprogramação mental. Não existe, tanto que eu comecei com a hipnose, mas aí com o tempo eu comecei a observar o que ela é uma ferramenta fantástica para fazer um bocado de coisa, mas não é mágica. Eu sou psicólogo. Eu já vi vídeos, pessoas falando de que o psicólogo fazendo a regressão poderia sugerir fez aquela situação. Tipo, você trabalha com regressão, né? Você não faz regressão. Não. A regressão, ela... Não. A regressão, ela é muito problemática. Assim, aí a gente teria que entrar numa nova live para a gente falar um monte de coisa, né? Mas ela é muito problemática. Primeiro, existe uma grande fantasia em relação à regressão baseada numa teoria do tempo do Freud, 1895. E hoje é vendida como se fosse a coisa mais moderna do mundo. Foi envelopado, chegaram e dizer, fulano de tal, que é o melhor hipnotista do mundo, tal de Dave Elman, eu já estudei e tal, eu conheço o método de trás para frente. Assim, é a coisa mais moderna do mundo, você vai fazer uma regressão, porque todo problema tem uma causa lá no passado. Seria muito bom se fosse assim, mas não é. Né? Não existe esse negócio de eu pegar, fazer uma regressão, você volta no passado, faz aquilo ali e acorda outra pessoa. Não. A gente pode fazer regressão, mas não dessa forma. Porque principalmente a regressão, como eles fazem, leva a pessoa para um evento traumático. Aí você vai retraumatizar a pessoa. Outra coisa, não funciona dessa forma. Você não vai refazer uma memória da pessoa para que a pessoa acorde outra como se nada daquilo tivesse acontecido. Grande parte dos problemas que nós temos são mantidos pelo ambiente. São mantidos pelo ambiente. Então a gente precisa trabalhar, muito dos problemas envolvem o que é aprendizado, ela precisa aprender novas coisas. No caso do borderline, ela precisa aprender a lidar com as emoções. E tem hipnose muito fácil ela aprender isso. Porque a hipnose não vai fazer com que ela deixe de ter emoção. Pode ajudar ela a lidar com a emoção, mas não vai fazer com que ela deixe de ter emoção. Então, ela precisa aprender a lidar com a emoção. Então, isso é um processo de aprendizado. Ela precisa aprender, ela precisa passar por novas experiências. Ela precisa conscientemente dirigir. Né? Eu não consigo hipnotizar você, Amor, e dizer assim, agora você vai acordar no motorista. Não, você tem que passar pelo processo de sentar no carro, ligar o carro, conscientemente aprender onde é que vai a marcha tal, para onde é que vai, o que é que aquele negócio ele faz, como é que ele pisa. E você passa por isso, você vai aprendendo. Você vai iniciar conscientemente, aprender o que você está aprendendo. A lidar com as emoções, a lidar com as pessoas, a lidar consigo mesmo, entender como é que esses problemas se formam. E a partir daí você vai conseguir lidar e melhorar, porque tudo é um processo. Tá? Você está bem tranquilo em falar que existe o tratamento que a pessoa pode conseguir superar isso aí.
Porque eu vim teve época que eu assistia 2, 3 vídeos a respeito e eram as coisas mais assim, fuja para as montanhas. Você vê um border, fuja para as montanhas. Não. Entendeu? Por isso que é como você falou, né? Que converse com um psicólogo, né? Para que você não caia nessa dos vídeos aí de dizer que a pessoa é um monstro, que não tem jeito para aquela pessoa. Inclusive, uma das grandes coisas que eu faço, eu não dou um diagnóstico para a pessoa. Por quê? O que acontece? Ela vai para o Google, ela vai para o YouTube ver o que é. Aí a gente não tem controle. E o que acontece? Se ela ir para o Google, ela ir para o YouTube e tal, o que vai acontecer? Ela pode ser que ela tenha acesso a conteúdo bom, pode ser que ela tenha acesso a conteúdo que vai destruí-la. Né? Uma vez o Gata disse para mim assim: eu prefiro atender 50 esquizofrênicos do que atender uma pessoa borda. Aí eu disse, é mesmo, né? Tá bom, sua opinião eu respeito. Mas assim, o borda, ele é todo problema a gente consegue ajudar. A gente consegue ajudar, mas nem todas as pessoas vão ser ajudadas. Você consegue entender a diferença? Todas as pessoas a gente tem o potencial de ajudar, mas nem todas as pessoas vão conseguir tirar benefício. O primeiro caminho, caminho é a pessoa querer, né? Já é meio caminho andado para lidar com todas essas problemáticas emocionais, né? Mas aí o que acontece? Essa psicoterapia que eu faço, existem psicoterapias hoje no mundo padrão ouro por borda. Tem a terapia comportamental dialética, tem a terapia do esquema. São terapias focadas justamente em estudos. Existem pesquisas científicas sérias, publicadas, que apontam bons resultados. Não é mágica. Né? Não é mágica, é você chegar uma sessão, 2 sessões, você está outra pessoa. Não é isso. É um processo. Para o borda, geralmente é 1 ano e meio, 2 anos, para começar a gente ter um resultado. Mas existem pesquisas que mostram que esse público consegue ser ajudado. Né? Existem pesquisas. Mas, como você sabe, a gente não pode prometer resultado, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo, mas existem pesquisas que apontam bons resultados. Show de bola. A gente está chegando aqui a 1 hora de bate-papo. Mais de 1 hora, cara. A gente começou de 7 horas, são 8h30 agora. O relógio aqui parou. Foi mal. Então, cara, eu estou satisfeito. Você gostaria de deixar aí seu contato, o pessoal quiser encontrar você aí, como é que faz? É bem fácil. Vai no Instagram e procura Antônio Martins. Eu sou instagram.com/@Antônio Martins. É meu nome, pronto. Só isso, Antônio Martins. Amorim, fiquei muito satisfeito, cara, de conversar. Eu tinha falado aqui que ia dizer como é que eu te conheci. Tu lembra como é que eu te conheci? Eu não lembro, cara. Não sei se foi. Eu cheguei lá no estúdio 3, mostrei nas amostras lá, não. Foi não. No começo, o que acontece? Foi eu, Antônio Marcos, a gente começou a trabalhar com o Ronaldo. E o Edil Benz sempre falou muito bem de você. Ele dizia, rapaz, tem um cara que ele é tão bom quanto o Ronaldo. Uau. É o Amorim. Aí a gente falou, quem é o Amorim? Esse Amorim, a gente ficava querendo ter esse Amorim, a gente sempre queria te encontrar aí, só que nunca dava certo. Até que um dia a gente conseguiu. Eu e o Antônio Marcos e se eu não me engano, foi o Lucier que foi, e a gente conseguiu ir lá na tua casa, tu mostrar as coisas pra gente. Aí eu lembro que tu dizia, pai, isso aqui não serve pra mim não quero trabalhar com isso não sei o que e tal. Eu acho que foi em 98, 97, foi bem lá no começo mesmo, a gente estava bem no começo. Aí depois a gente fez um negócio, a gente trabalhou para Avatar, lembra? Trabalhou para Avatar. De amostra, né? Foi para Avatar, página de amostra e tal, mas eu acho que depois você continuou trabalhando só com Marcos, né? Acho que sim, essa parte de pin-up, né? Venda de ideias. Venda de arte e tal, foi.
né? Mas eu lembro, até hoje eu lembro eu lembro que o Ed Benz disse, rapaz, tem um cara que era muito bom e tal. A imitação que a gente fazia do Ed Benz. Não, tem um cara que é muito bom, o Amorim, trabalha. Ele trazia muito bem, não sei o quê, vai lá. Ele fala que no estúdio dele, quando ele dá as aulas lá, ele diz que se o Amorim não desistiu, vocês não podem desistir, né? Porque eu comecei já bem, 30 anos já, então é mais difícil, né? Foi mais difícil. Acho que o primeiro foi você. Teve o Ronaldo, né? O Ronaldo tinha a galera da arte final, né? Tchê, o Robério. Não, mas o Tchê e o Roberto foi depois. Eu trabalhava em firmas e vi sempre a galera entrando. O Ronaldo, o Tchê, o Robério. Aí, não, eu vou fazer isso aí, eu vou tentar fazer isso aí que a galera está fazendo, que é o que eu gosto de fazer, é desenhar. Aí eu vim, aí começou. Pois é, o Thier, ele só veio fazer arte final bem depois, um ano depois. Eu acho que ele finalizava pro Beno, sabe? Não era pro estúdio, eu acho que ele finalizava as páginas do Beno, alguma coisa assim. Não, na época o Ed Benz não fazia arte final aqui não. A arte final, no início, era então toda fora. Isso eu me lembro bem. Eu me lembro bem, aí depois ele começou a fazer comigo e com o Ed Benz, aí depois o Ed Benz começou a abrir um monte de menino, né? Tinha o Giovanni, o Giovanni tinha outro também. Eu costumo dizer que eu dei uma atrasada na vida do Giovanni uns 10 anos, porque tinha o teste, né, para trabalhar com o Ed Benz, aí como eu já era o mais velhão assim, o Ed Benz, não. Cara que é mais velho, vamos deixar ele começar, você é mais novo, você pode esperar mais um pouquinho aí. Mas hoje ele está fazendo lá, Edson, já deu tudo certo, graças a Deus, cada um no seu tempo. Júnior, eu queria te pedir desculpa, cara, o relógio aqui parou e eu me envolvi aqui no papo e acabou tomando muito do seu tempo aí. Mas, meu amigo, aqui o papo desse aqui é bom demais, cara. Então, se tiver agora é o seguinte, se tiver de novo, a gente fala só sobre quadrinhos. Pode ser? Deixar a psicologia para outro dia, né? Mais o tempo. Aí a gente fala, vai no YouTube e tal, a gente pode fazer depois pode fazer você, o Ronaldo e tal, encontra o Caio, encontra o Marcos. Seria bem legal saber o que o Marcos está fazendo, trazer ele para um bate-papo também. Tá aí, ó. Antônio Marcos, cara, faz muito tempo que eu não vejo ele. A última vez que eu vi o Antônio Marcos foi na morte do Álvaro. O Álvaro faleceu em 2010, né? 2011. Em janeiro de 2011. Né? Grande perda. Beleza. Depois, Martins, eu vou editar aqui, vou jogar lá, vou salvar aqui no Instagram e vou levar lá pro canal. Certo? Muito obrigado aí, cara, pelo seu tempo aí. Espero que você tenha gostado aí também do bate-papo. Seus alunos e colegas aí apareceram para dar um oi. Não sei se o pessoal da psicologia gostou muito aí, mas eu gostei da gente conversar aqui sobre. Faz tempo, né, cara? Foi uns velhos tempos, né? Foi muitas boas experiências. Então, valeu, cara. Boa noite. Fique bem aí. E até. Igualmente, viu, Amorim? Muito obrigado. Precisando, eu tô até aqui. A próxima vez. Até mais ver. Tchau. Valeu, pessoal. Quem não conhece esse canal, conheça. E vamos que vamos. Valeu, boa noite.